Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Eu quero mandar um forte abraço a todos que me vê de Rio de Janeiro, São Paulo e Luanda. Muito obrigado por vocês estarem ligados ao canal. Olha, o vídeo de hoje eu quero me dirigir àqueles que têm sido auxiliares dos pastores na igreja, especificamente falar dos obreiros, os obreiros do Senhor, que fazem um trabalho belíssimo, que têm contribuído de uma forma muito excelente e grandiosa na obra de Deus. Eu me refiro aos obreiros da Igreja Universal e de todas as outras igrejas que eu não conheço, não tenho como falar delas, mas eu sei que existem obreiros que têm dado o seu melhor para o ganho das almas, para a manutenção da própria obra, enfim, para todos os trabalhos exigidos dentro da igreja. E quero deixar uma nota aqui. Eu já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Moçambique durante muitos anos. E foi um trabalho muito excelente que eu fiz. Graças a Deus, ajudei muitas pessoas, aprendi muito. E outra coisa, eu não fui tirado de obreiro, não abandonei o uniforme por minha vontade. Foi por força maior e vou explicar para que fique bem claro. Eu deixei de ser obreiro aos poucos. Apanhei trabalho, fui trabalhando fora, voltei. Eu tive uma moradia distante da igreja e tem aquele processo de troca, pedir transferência para lá, e eu não estava 100% bem para poder ajudar o próximo, porque eu mesmo estava a atravessar uma situação complicada no meu casamento e eu não queria ser hipócrita. Eu não queria ser um peso na obra de Deus e ser uma pedra de tropeço, que muitos têm feito até os dias de hoje. Então, aos poucos eu fui me apagando, fui ficando por causa das viagens. Eu faço conta própria e na época eu viajava muito para a África do Sul, para lá, para cá. O trabalho me apertava muito e aquilo foi ficando assim. Agora eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Moçambique e é com muita honra mesmo que eu faço esse vídeo, com todo o respeito que eu tenho pelos obreiros. Por que eu faço este vídeo? Nunca fiz um vídeo especificamente para os obreiros, mas eu fiz devido ao vídeo ou ao áudio que eu escutei ontem nesses canais de ex-pastores que dizem que são canais de denúncia, que eu, na verdade, vejo que não são canais de denúncias, são canais de calúnia, são canais de perseguição, são canais para defamar e muito menos ajudar as pessoas, mas ao contrário, perder as pessoas. Enfim, é o seguinte, esta obreira, no áudio que ela mandou para esse ex-pastor Davi Vieira, ela falava de muitos fatores, falou de muitos assuntos. Ela dizia que estava a desabafar. Um dos primeiros pontos que ela colocou neste áudio, ela falava que é obreira da Igreja Universal há 8 anos na igreja e que dentro desses 8 anos ela pensou que estava a servir a Deus, estava a fazer tudo certinho, mas depois de um tempo ela percebeu que estava a servir uma seita e ela estava a servir aos caprichos do bispo Edir Macedo. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou falar um bocadinho da minha história. Ser obreiro é um privilégio e é uma vocação de Deus. Ser servo, ser instrumento da obra de Deus, você não me deixa mentir, é um privilégio muito grande para quem, na verdade, quer servir a Deus, quer contribuir no ganho das almas, quer contribuir no crescimento da obra de Deus aqui na terra. O que esta obreira falou neste áudio, é o desabafo dela. É aquilo que estava cheio dentro dela e falou.
E ela foi lá para pedir o socorro, dizendo que eles abriram a vista dela. Mas na verdade eu percebi que esta obreira não teve uma experiência pessoal com Deus. O que ela teve como experiência foi com os homens, foi com os pastores. Ela teve experiências negativas em que ela se concentrou mais e deixou de fazer aquilo que Deus lhe escolheu para fazer, que era contribuir para a obra de Deus. Neste áudio, ela falou de vários assuntos. Falou da fogueira santa, falou da palavra que lá é pregada, que eles distorcem a palavra, falou do sacrifício, que eles arrancam dinheiro, roubam para as pessoas, e falou do casamento que ela tinha com um obreiro que lhe traía, e esse obreiro chamava a atenção dos pastores porque ele tinha boa condição financeira, ele estava pronto para ajudar em tudo. E quando ela ia lá ter com os pastores para poder expor aquilo que acontecia, os pastores não davam a devida atenção e diziam que ela era imatura, ela precisava amadurecer, entender essas coisas, tal, e por aí vai. São muitas coisas. Eu gostava de colocar este áudio, mas infelizmente não tenho essas condições por causa do material. Enfim, o conteúdo já ficou. Eu quero chamar a atenção de todos. Quando uma coisa não presta, não precisa de 8 anos para você perceber isso. Você tem inteligência suficiente para entender isso. Você não é obrigado a ser obreira em qualquer igreja. Se você foi ou você é porque por livre e espontânea vontade você aceitou ser obreiro. Agora, se quando você descobre que aquilo que você aceitou ser não corresponde às suas expectativas, quer dizer, aquilo que é o seu objetivo, que é o ganho das almas, o que você faz? Você se afasta. Você se retira. Porque assim, um obreiro que tem problema no casamento, porque ela falou muito que o marido dela traía e era obreiro. Agora, se você tem um problema como obreiro ou tem um problema na sua vida financeira, espiritual, você primeiro tem que sentar, porque quando eu era obreiro, nós tínhamos aulas onde nós éramos ensinados como lidar com os nossos problemas pessoais. E uma das coisas que até hoje lembro é que quando você não está bem, você tem que procurar ajuda. Porque o ser obreiro, o ser pastor, o ser bispo, não significa que você não tem momentos fracos. Você não tem momentos de debilidade, de fraqueza, de angústia, de tristeza. Você não tem problema. Não. Claro que você tem esses momentos. Às vezes surge uma doença, às vezes surge um problema financeiro, você começa a ter dificuldades, às vezes começa a ter problema dentro do seu casamento, às vezes chega um tempo que você fica triste. Quer dizer, muita coisa acontece como para qualquer pessoa que é ser humano e vive nesta terra amaldiçoada. Então, quando eu era obreiro e ia nas aulas, eu aprendi isso. Você tem que se dar tempo para buscar, porque antes do título você é pessoa. Não tem como você ajudar alguém enquanto você não está bem. Como é que eu posso ajudar alguém que tem problemas financeiros se eu não tenho dinheiro para lhe dar? Como é que eu posso ajudar alguém que tem problema no casamento se eu mesmo tenho problema no casamento? Não tem como. Então, primeira coisa que um obreiro aprovado faz, que eu aprendi, é se resolver primeiro. Porque nós sabemos que servimos a uma divindade superior que tem poder para fazer isso. E na Igreja Universal existem várias correntes, existem vários departamentos de atendimento aos obreiros, aos pastores, mas às vezes nós queremos nos fazer de super-heróis e queremos manter aquela pose de estar bem, de ser aquele obreiro de destaque, de ser aquela pessoa. Quer dizer, nós nos esquecemos que não tem como dar o que nós não temos.
O que que você vai dar à pessoa se você mesma não tem para dar? Então, não adianta você querer fazer isso, porque você vai se dar de frente. Você, obreiro, você, obreira, não está a lutar com o sangue ou com a carne. Você está a lutar com as forças invisíveis do mal. Enquanto você não estiver bem, você é alvo. Você fica na mira do próprio Satanás. Você fica na mira porque o diabo, ele vai te enganar, ele vai te iludir para te destruir. Você vê que o relato dela diz que o marido lhe traía várias vezes, fazia muita coisa e ela estava a passar por problemas. Tentou procurar ajuda aos pastores, diziam que ela era matura. Quer dizer, de acordo com aquilo que ela contava, de certeza que na observação desses pastores viam imaturidade nela. Em primeiro lugar, se ela realmente quisesse resolver o problema do casamento dela, ela ia pedir não servir por um tempo. Eu me lembro que eu tinha um problema muito sério no meu casamento. Eu vou ser muito honesto convosco. Minha esposa, ela não engolia essa popularidade que nós tínhamos na época, porque ela me conheceu, eu já fui responsável do grupo jovem, já fiz núcleo, eu fui muito esforçado, eu tinha um destaque na igreja, sem querer me orgulhar ou me achar alguma coisa, graças a Deus eu era muito dedicado, ela me conheceu nisto, e você sabe que o obreiro que está lá para ajudar sempre tem que estar a atender jovens, eu fazia reuniões, até tem reuniões da igreja, que o pastor me dava, no lugar do auxiliar eu fazia. Mas acontece que quando eu decidi casar, minha esposa não tinha esse preparo. Ela era muito ciumenta, era muito insegura em tudo que eu fazia. Eu percebi que o meu casamento não estava bom, porque sempre que a gente fosse à igreja, você acredita que ela me pedia para eu não falar com obreiras? Ela, quando me via ligado a uma mulher ou a uma moça bonita, era motivo dela ficar desconfiada, insegura, mas era uma imaturidade da parte dela, era um defeito que ela tinha. Quando eu percebi que o meu casamento não estava bem, uma das coisas que eu fiz foi parar de servir. Eu ia lá nas reuniões privadas dos obreiros, ia lá nas aulas, ia lá, mas eu precisava me resolver primeiro para poder resolver essas coisas. E o conselho que eu dou para os obreiros é esse: quando você não está bem, procura ajuda. Procura ajuda de um bispo, de um pastor, não esconda as coisas. Às vezes o seu marido já se perdeu há muito tempo, ele voltou a fazer aquilo que é errado, mas ele continua servindo, ele continua. E você sabe disso que ele não está bem. Vai procurar ajuda, não para prejudicar a ele, mas para ajudar a ele se ajudar. Por mais que ele não goste, eu fui ter com o pastor, eu não gosto de atendimentos, porque na igreja eu fui bem ensinado a lutar, a usar a minha fé. Quando eu tenho problemas, é colocar joelhos, é fazer propósito, é lutar até vencer. Mas eu tinha que ir explicar ao pastor, eu fui lá e disse ao pastor: eu não estou em condições de servir por causa disto, isto. O primeiro pastor que eu falei com ele encarou um bocadinho assim, porque todo obreiro que ajuda bem na igreja, ele é uma peça, ele é um instrumento, né? Independentemente daquilo que acontece, o pastor, não, pô, rapaz, se nós pastores tivéssemos que tirar a gravata, quer dizer, ele me fez entender um bocadinho isso, mas eu insisti que eu não estava em condições de colocar a minha mão na cabeça de outra pessoa, porque ao invés de abençoar, eu estaria a amaldiçoar essa pessoa. Então, o que acontece é exatamente isso que eu estou a falar. Não adianta você querer agradar o homem e desagradar a Deus. O segundo pastor que veio, ele viu que eu não servia, procurou saber. Eu falei dos meus problemas que eu tinha no casamento, os problemas, tentou nos ajudar, pediu que eu chamasse a minha esposa. Ela sabia que estava errada, não aceitou ir. Ela decidiu parar de servir, deixou e começou a ter um comportamento controverso. Eu lutava, orava para lá, para cá. Então, quando isto acontece, muitos culpam a igreja.
A igreja não é culpada neste sentido. A igreja, os pastores, os bispos, eles nos ensinam. Cabe a nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, tudo aquilo que nós somos ensinados na base da palavra de Deus. Coisa que muita gente não segue. A exemplo desta obreira que mandou o áudio para o Davi Vieira, deu para ver neste áudio que ela não colocou em prática, não colocava em prática aquilo que ela era ensinada e não tinha nenhuma experiência com esse Deus. Porque aqui, o mais importante que eu acho que nós temos que ter em conta é a experiência que você tem com Deus. Porque os bispos, os pastores te trazem uma proposta de uma vida diferente e de um Deus que te pode ouvir. Por que você não pode procurar investigar esse Deus até você encontrar essa experiência? Nós sabemos que a trajetória do senhor bispo Edir Macedo foi nesse sentido. Ele fez várias provas com Deus. Ele fez várias. Quando falo de provas, não estou a falar de dinheiro. Existem várias formas de você fazer prova com Deus e se Ele é ou não é. Isso não é pecado. Então, o que acontece é que muitos focam-se nos pastores, nos obreiros, e quando a coisa explode, porque o problema chega a um tempo que já não tem espaço, ele explode. A pessoa sai fora da igreja, o casamento acaba, os problemas lhe sufocam e ele começa a procurar os culpados. Quando ele não encontra um culpado ao seu redor, procura esses canais que eles chamam de canais de denúncias, para começar a falar de alguns defeitos da igreja, achando que está a resolver o problema. E não está a resolver, não. Ao contrário, a pessoa está-se a perder, porque essas pessoas que ele chama de canais de denúncia não lhe ajudam em nada. Só vão expor ela a falar e a fazer com que outros que não estão bem a sair da igreja. Em vez de procurar ajuda, ter autoajuda, se ajudar a resolver o problema do casamento e fazer o que tem feito, não faz. Começa a culpar. Ela nesse vídeo falou mal das campanhas e que ela ficou todo esse tempo enganada, roubada, falou um monte de coisas. Mas quando eu comecei a analisar, eu vi que nós não fazemos nossa parte. E quando tudo dá errado, nós já não temos nem onde recorrer, não olhamos em Deus, começamos a procurar os culpados. Eu quero deixar aqui uma dica para todos os obreiros. Quando você tiver um problema, procura ajuda. Quando você não estiver bem, não importa em que área, procura ajuda. Você é pessoa, você tem problema, você tem sentimentos. E não se esqueça, você é alvo do diabo, você é alvo de Satanás. Isso não vai falhar. Então, não misture as coisas, porque se tudo que nós somos ensinados na base da palavra de Deus colocássemos em prática, nós não estaríamos nessa situação. Quando os problemas chegam e nós não os vencemos, isso resume que nós não colocamos em prática a nossa fé, aquilo que somos ensinados e aquilo que está escrito na Bíblia. Porque se esse Deus funciona, ele tem que resolver o nosso problema. Se esse Deus é Deus mesmo, eu não preciso de ir chorar para que ele veja isso, mas eu mesmo tenho que ir ter com ele. Há exemplo de eu ir fazer uma queixa ao tribunal por causa de uma coisa. Se aquele tribunal não serve ou não atende a minha queixa, eu tenho que procurar os outros. Agora, não adianta você querer culpar o A ou B pelos teus problemas. Eu deixo essa dica muito importante para vocês, senhores e senhoras obreiros. Senhores obreiros e senhoras obreiras, tenham muito cuidado. Falar não é solução. O que eu queria trazer para vocês era isso. Espero ter ajudado em alguma coisa. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.